Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre filosofia da ciência, filosofia da arte e estética, pós-modernidade. Nós vamos iniciar a nossa reflexão a partir de um pensador da filosofia da ciência chamado Karl Popper. Popper, observem bem, nasceu em 1902 e morreu relativamente recente, em 1994, certo? Karl Popper é um pensador muito estudado, ainda hoje, e muito importante dentro da área da filosofia da ciência. Sobretudo porque o pensamento do Karl Popper gera uma série de outras discussões e leva uma série de outros pensadores a tentarem refutá-lo, isto é, a tentarem questioná-lo. Para Karl Popper, a ciência ela não é nada mais, nada menos do que um apanhado de regras que são refutáveis, ou seja, saberes, conhecimentos que são superáveis, porque são refutáveis. Por isso que na base do pensamento científico ou filosófico-científico do Popper está o critério da falseabilidade ou também chamado de refutabilidade. O que significa dizer que ciência é aquilo que pode ser refutado. Dirá o Karl Popper para a gente que o método científico ele vai se reduzir a problemas, hipóteses e tentativas de refutação. Popper é muito evidente, muito direto ao dizer que toda ciência que se arrogue como ciência, ela não deve ter a pretensão de apresentar teses irrefutáveis. Muito pelo contrário. E o Popper vai tentar mostrar isso a partir da história. E toda a ciência, todo conhecimento científico, ele nada mais é, no fundo, do que uma sucessão de hipóteses. O que significa dizer que ciência, ou a verdadeira ciência, é uma superação, um ultrapassamento de teses que nunca deixaram de ser, segundo Karl Popper, hipóteses. É claro que tais hipóteses, denominadas de conhecimento ou teoria científica, elas são conhecimento, elas são válidas. Popper não está dizendo que, por serem hipóteses, elas são menos importantes. Muito pelo contrário, elas são aquilo que guia, ou seja, teorias científicas guiam a ciência. O que Popper está tentando mostrar é que nenhuma teoria científica pode arrogar a si, pode desejar a si, querer ser absoluta, única e inquestionável. Pelo contrário, toda teoria científica, dirá Karl Popper, está no fundo sempre aberta à superação, sempre aberta à refutação. Por isso do critério de refutabilidade. Ou seja, toda teoria, no fundo, não passa de hipótese. Hipótese para Karl Popper é a ciência que está sempre de novo e constantemente aberta à refutação, aberta à superação. E por mais que a ciência negue isso, dirá Karl Popper, ela é sempre uma hipótese. Ou seja, o progresso da ciência corresponde ao resultado de um processo constante de conjecturas, ou seja, de hipóteses, e refutações, de substituição de hipóteses falseadas por hipóteses melhores e não falseadas, porém sempre falseáveis. Essa frase é muito interessante. Então nós estamos falando de hipóteses, ou seja, teorias científicas são hipóteses que estão abertas a serem refutadas
estão abertas a serem substituídas por outras hipóteses melhores do que elas, diga-se de passagem, e que ainda não foram falseadas, mas que estão sempre abertas, inevitavelmente, por mais que não queira, a serem ultrapassadas. Ou seja, para Popper, quando determinada teoria ela consegue ultrapassar outra teoria, nós estamos falando aqui que houve, no fundo, uma refutação, um ultrapassamento de hipóteses. Nós podemos dizer que em Popper a ciência caminha desta forma. Uma hipótese supera outra hipótese, que supera outra hipótese. Nunca Popper trata o conhecimento científico como conhecimento inquestionável, como conhecimento idealizado. Uma vez mais, são hipóteses melhores, porque melhores? Porque ultrapassaram outras hipóteses, e são melhores porque ainda não foram falseadas. Todavia, elas sempre serão falseáveis, elas sempre estarão abertas à refutação, à falseabilidade. Propõe que uma teoria científica seja avaliada pela possibilidade, então, de ser falseada, de ser falsificada. Isso é fundamental no pensamento do Karl Popper. Muito bem. Leis e teorias científicas, mesmo as mais estabelecidas, são sempre conjecturas, são sempre hipóteses, inventadas livremente para predizer e explicar os fenômenos, os acontecimentos. O Popper dirá o seguinte: basta uma madeira flutuar na água que já quebra com toda a corrente de pensamento que sempre disse que madeiras afundam, por exemplo. Ou seja, o Popper está tentando mostrar que, por mais que aquele conhecimento ele seja duradouro e ainda não tenha sido ultrapassado, ele não é e jamais será inquestionável e jamais será impossibilitado de ser ultrapassado. Muito pelo contrário. A sua característica é ser ultrapassado porque tal conhecimento não passa de hipótese, não passa de conjectura, não passa, portanto, de uma boa suposição que, contudo, não consegue dizer e responder a tudo, porque certamente virá determinado conhecimento ou virão outros conhecimentos que irão ultrapassar aquele conhecimento X, mas que, ao ultrapassarem tal conhecimento, também estarão sempre abertos a serem ultrapassados. Hipóteses superam hipóteses. Portanto, dirá Karl Popper, em última instância, não há nenhum conhecimento que possa se arrogar como absoluto, inquestionável. Porque toda teoria não passa de uma hipótese. E falar que teoria é uma hipótese não significa diminuir, rebaixar, inferiorizar a própria teoria, mas mostrar que, enquanto teoria, enquanto ciência, ela deve estar aberta a ser ultrapassada, a ser refutada. Caso contrário, dirá Karl Popper, se o posicionamento da teoria, da ciência, do cientista, for um posicionamento cético com relação à capacidade de superação, não é ciência. Não é uma verdadeira ciência, é uma pseudociência. Muito bem. Um outro grande pensador da filosofia da ciência é o Paul Feyerabend. Vejam que o Paul Feyerabend nasceu em 1924 e morreu em 1994. Diferentemente do Popper, o Feyerabend, ele critica
a ciência por buscar métodos. Então, o Feyerabend, ele propõe um tipo de filosofia da ciência contra um método, o que parece muito interessante e, ao mesmo tempo, estranho. Porque como é possível uma ciência, uma teoria científica, caminhar sem um método? Eu trago aqui, por exemplo, o René Descartes, o pai da modernidade, o filósofo da modernidade, que vai propor um método, um caminho seguro para alcançar o conhecimento. E aí nós alcançamos Feyerabend, e Feyerabend diz que o método ele é uma parte pequena da própria ciência. Vamos ver o que diz Feyerabend. A ciência deve se constituir contra métodos universalizantes, isto é, que tendem a ser gerais, contra a submissão de regras por parte da ciência. Não existem regras únicas para o desenvolvimento da ciência. A ciência requer a formulação de renovadas teorias. É a noção de progresso científico para Feyerabend, ou seja, a ciência que formula cada vez de novo novas teorias. Mas tais teorias são na ordem do secundário, estão numa perspectiva secundária. Elas afirmam algo, ou uma pesquisa, uma intuição, mas um método, a teoria, não é a ciência por si só, prega Feyerabend. A ciência caminha por contradições teóricas, noção de poder crítico do cientista, ou seja, o cientista, vai dizer Feyerabend, precisa estar livre de teorias que queiram ser universalizantes para poder agir criticamente. Segundo Feyerabend, a ciência caminha a partir de teorias contraditórias. E a única forma da ciência caminhar a partir de teorias contraditórias é possibilitar ao cientista não assumir uma verdade absoluta, isto é, um método universalizante, para que, a partir de contradições metódicas, contradições teóricas, o cientista possa, inclusive até abandonar métodos, assumir novos métodos e recriar novas teorias. Portanto, para Feyerabend é fundamental ao cientista ser livre de tentativas teóricas, metodológicas, que tentam impor um tipo de fazer ciência que, segundo ele, só inferioriza o trabalho do cientista, uma vez que ciência para Feyerabend significa contradição e não universalização do método. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.